Fala galera, beleza? Breno Posani, Leandro Del Papa. e hoje a gente vai trazer um assunto diferente, tanto quanto sério, para vocês, que a gente vai fazer um comparativo do arguile versus o cigarro. Não só um comparativo, mas também falar um pouco sobre mais ou menos o que tem um outro, o que tem num, o que não tem no outro, os métodos que você utiliza para fumar o arguile, que é diferente do método utilizado para fumar o cigarro. E também quebrando um pouquinho das dúvidas que rolam por aí. Muitos canais, muitas pessoas já falaram sobre isso, sobre o cigarro versus o narguilé. A gente vai também colocar a nossa opinião e falar, deixar bem claro, a gente vai explicar o fato de que falam que 1 hora de narguilé equivale a você fumar 100 cigarros. Uma notícia que a Globo coloca, um monte sai um monte de revistas, e a gente vai tentar de comunicação, certo? isso, a gente vai tentar mostrar em forma explicando e também fazendo Explicando, deixando só pra... Corte, você me perdoe? Tudo só bem. Explicando em que? A gente vai explicar, não que a gente fez pesquisa assim, né? A gente vai explicar em base do que a gente leu sobre o assunto, sobre a pesquisa que foi feita comparando o cigarro com o arguile, sobre as substâncias que são feitas, o fumo e o carvão do arguile, as substâncias que são feitas ao cigarro. E tentando mostrar que não é pior. Não é A gente pior. vai mostrar, Tipo, tentando mostrar pegando isso. essas informações que a gente buscou na internet, em diversos sites, formamos nossa opinião, o que a gente concluiu desse estudo que a gente fez, né, digamos assim, e passar esse estudo com algumas A gente experiências. vai fazer duas experiências bem bacanas para vocês, que vocês vão acompanhar aqui logo depois da nossa vinheta. Então, solta a vinheta e a gente já volta falando. É nóis. Voltamos aqui. Vou começar a falar um pouquinho do cigarro para vocês. Deixando bem claro que nada contra quem fuma cigarro, narguilé, nada disso, a gente não é contra. Só mesmo especificamente para falar que não é pior. Você não faz mal, deixando bem claro também, faz mal fumar narguilé, mas não é pior do que fumar cigarinho. Então, vou falar um pouco para vocês do cigarro. O cigarro, até Só o que a mais gente um parênteses, porque assim, faz mal fumar arguile? faz. Já falei sobre o McDonald's no final de semana? Faz mal. Faz mal com o Comer McDonald's. chocolate em excesso Faz mal. Tudo em excesso faz Beber mal. não faz mal? Mas a gente vai provar que fumar cigarro nem seja em excesso, porque quem fuma cigarro, geralmente é porque viciou, tem dependência pelo cigarro. Geralmente quem fuma cigarro, é justamente isso que eu ia falar, não fuma apenas um cigarrinho. Quem é viciado, fuma lá os seus 5 pra cima, não consegue... um maço. tem gente que não consegue fumar. Você fuma um, depois que ela libera, ela sai do seu organismo, a nicotina, você sente... você começa a sentir uma ansiedade, você sente várias coisas que te levam a você querer fumar novamente. Então você fica ansioso, você fica meio, sabe, você entra numa depressão para querer fumar. Então você precisa fumar. Se você sente alguém fumando cigarro, você vê alguém fumando, tudo isso te induz a você querer quem é dependente de Além cigarro, de você fumar. ser dependente, o acesso que você tem ao cigarro é 10 vezes mais fácil do que você fazer uma guilda. Justamente. Tem toda uma preparação ao cigarro, você sai ali, qualquer lugar você vai, tira o cigarro do bolso, acende e fuma. Justamente. Você acaba, às vezes, o fumante fuma, às vezes tem fumante que chega a fumar um maço por dia, um maço a cada 2 dias, final de semana, às vezes, que sai e fuma mais ainda. Sim. Então, como eu estava falando, o cigarro, pelo aí o que a gente leu e o que a gente sabe, o cigarro ele apresenta mais ou menos assim, mais de 4.700... na caixinha, Mas eu nem preciso ler que eu já sei. Existem mais de 4.700 substâncias... Vou mostrar aqui, ó, pra quem não sei se alguém nunca viu ou nunca leu, deve estar pegando aí, ó, 4.700 substâncias. Tem mais até, Tóxicas. tem mais de 4.700 substâncias tóxicas presentes no cigarro. Na caixinha eles discriminam 470. Não falam nem quais são. 4.700. Mas, né, nem precisa falar, nem vou exemplificar várias delas, mas eu vou falar uma que é uma só para expor que tem no cigarro e não tem na narguilé. Amônia. O cigarro tem amônia e a amônia é o que dá a coloração que deixa depois seus dentes amarelados.
é o que O filtro do cigarro fica amarelado. A amônia é totalmente corrosiva. A amônia ela é responsável, a amônia ela faz essa absorção ela faz a absorção chegar mais rápida nos pulmões. Ela faz esse meio de dar uma dependência em você, essa amônia. E totalmente corrosiva, não dá pra você, o cheiro é insuportável, então só pra você ter noção que o cigarro tem amônia. E o narguilé além de outras, eu já li que tem substâncias que é utilizado para fazer embalsamento de cadáver, se eu não me engano... Só tem coisa boa no cigarro. Mais ou menos, acho que umas 50, 60 das 4.700 que as pessoas sabem, eu acho que 50, 60 das 4.700, 50, 60 substâncias delas são cancerígenas. Sim. Que já foi, acho que se não me engano, diagnosticadas como cancerígenas. Sim. Fora diversas outras. Eu tava falando, que fazem outros maus. Eu tava falando da amônia, que eu tava lendo esses dias aqui numa reportagem. A amônia ela aumenta a velocidade de absorção da nicotina nos pulmões. Dizem em alguns, inclusive que fica mais rápida mesmo do que uma injeção na veia. Essa absorção essa velocidade de absorção da nicotina nos pulmões. Então, para vocês terem uma noção, né? O que tem dependência física de nicotina, dificilmente o que eu estava falando, fuma seus 5 cigarrinhos, né? Fumam bem mais, só que a gente vai fazer nas nossas experiências, vamos mostrar para vocês o que um cigarro apenas já faz, e a gente aqui fumando, sei lá, 1 hora, enquanto a gente fumar, vai mostrar que não é a mesma coisa e nem fica, não fica nem a mesma coisa nas experiências. E o que a gente escuta falar muito aí, tem fotos que postam aí no WhatsApp e tudo mais, são isso que eu te falei no começo do vídeo, 1 hora de narguilé, seria mais ou menos como se fosse uma cerâmica dessa aqui, você fumando, equivale a 100 cigarros. Ninguém conseguiria colocar 100 cigarros na boca ou fumar 100 cigarros em 1 hora. É uma coisa que se fumar 100 cigarros, você morre em 1 hora. Primeiramente, pra você fazer um comparativo, você fazer um comparativo, que 100 cigarros equivale a 1 hora, não tem como fazer comparar duas quantidades diferentes. Uma coisa são 100 cigarros, outra coisa é 1 hora. O que é 1 hora pra mim aqui no narguilé pode ser diferente pra ele, pode ser diferente pra outro. Se 100 cigarros, que não dá pra escrever e nem pensar alguém fumando 100 cigarros, essa quantidade de fumaça que o narguilé faz, que seria equivalente... A quantidade de fumaça que sai a 100 cigarros. Seria equivalente à fumaça de 100 cigarros. Fumaça de 100 cigarros. E teoricamente seria, digamos assim, proporcionalmente mais tóxico. Você tá com a caixinha da Mazaia aí? Só mostrando aqui a Mazaia de Guaraná que a gente tem aqui, mas não tem nada a ver com a review, só para mostrar. A gente está fumando a Mazaia Guaraná. Toda a caixinha de 50 gramas de essência, a maioria, pelo que eu saiba, elas têm 0, aqui ó, deixa eu ver se esse aqui aqui ó, nicotina, 0,05% de nicotina. Não sei se dá dando pra ver. 0,05 e um cigarro. Em um cigarro você já tem muito mais do que mesmo do que o 0,5. Em um cigarro não, na caixinha de cigarro você tem 0,6 mg de nicotina. Aqui você tem 0,05% de nicotina. Muito superior. No cigarro você encontra 6 mg de nicotina, não só nicotina, mas o que digamos assim, ingredientes básicos do cigarro, tá escrito aqui. Fumos, açúcares, papel de cigarros, alcatrão, nicotina e monóxido de carbono. São os básicos do cigarro que está na caixinha. Fora as outras 4.700 substâncias tóxicas que possui o cigarro. Esse fumo aqui, que a gente está fumando da Mazaia, de Guaraná, não sei se é basicamente isso, mas eu acredito que não tenha muito mais do que isso. Ele é formado composto de tabaco, mel, glicerina, a essência que dá o gosto e a nicotina, que a nicotina já está inclusa no tabaco. Então, esses estudos diz o que? Resumindo, que o cigarro, a essência de narguilé com carvão tudo, que possui essas 4 substâncias, é pior do que o cigarro que
compõe 4.070 substâncias tóxicas, sendo que pelo menos 50 são cancerígenas. Como Então consegue já falar começa isso? daí que não tem muito nexo. Tem muito nexo. Agora, você me falar que a fumaça, a quantidade de fumaça que sai em uma hora de arguilha é proporcional a 100 cigarros, pode ser que seja. Não vou fumar 100 cigarros em uma hora para ver quando Mas que prejudicial. prejudicial tanto como. Tanto quanto não. Acho que não chega nem aos pés do que faz mal ao Nem cigarro. aos pés. Como ele estava falando da composição, só explicando a glicerina. O que é a glicerina? A glicerina é o que dá, é o que faz a fumaça ficar densa, essa quantidade de fumaça, ela é responsável por isso. Se tem mais glicerina, a essência fica mais branquinha, Mas se esbranquiçada. você também excede, Mas se você pôr mais, ela queima fica mais rápido. queima mais Se você rápido. pôr menos, também queima mais Então, rápido. a glicerina ela cuida da essência. E, bom, falar um pouco assim do uso do arguilha. Então, o arguilha é composto da steam, o roche, o vaso onde é colocada a água, a mangueira por onde é puxada a fumaça. No roche é colocado o fumo, em cima do roche é colocado o alumínio e em cima do alumínio os carvões. Então, o que acontece? Qual que é a funcionalidade básica assim do arguilha? Coloca os carvões, cozinha o fumo, seca o fumo, queima um pouco o fumo, fazendo com que ele libere a glicerina, todas as 4, 5 substâncias que possui nele, descendo para a água faz um pequeno filtro de algumas substâncias um pouco mais pesadas, mais porosas que tem, filtra na água que vai para a Que mangueira. seria apenas mais que tem a nicotina, né? O que mais seria é os carvões que a gente que se utilizam, mas a gente não se utiliza, é meio raro hoje em dia as pessoas se utilizarem muito de carvão de pólvora, né? E esse é o que prejudica mais porque ele tem a pólvora. pólvora. Isso daí tem a pólvora e ele sim aí, tem ainda mais outras Ele substâncias é muito forte para puxar, tanto que ele altera o sabor da essência. O que isso é utilizado hoje em dia é o carvão feito da fibra de coco. Que são esses carvões de coco que você encontra. Que não altera o Em gosto, qualquer lugar. dura mais tempo e não tem essa quando você acende ele, tanto que você tem que acender num forninho, ele demora uns 10 minutinhos, ele demora mais porque ele é um carvão mais resistente e tal, e não tem a pólvora que tem no outro que você só acende o isqueiro e já acende. Não estou falando isso que eu estou falando agora, não é nenhum estudo, não é nenhuma coisa, é uma coisa que eu olhei e percebi essa diferença. Aqui você faz a queima de toda a substância, você acende o cigarro e ele queima todo. Aqui, no arguilha, você coloca o carvão para ele entrar em contato com o alumínio para passar o calor para a essência, fazendo com que a essência solte as substâncias e gere a fumaça. Em nenhum momento você está queimando igual você queima o cigarro. Ele some, né? Ele vai sumir, Ele vai diluindo, aqui não, aqui você tira o alumínio, a essência o tabaco está aqui. Lógico, ele está mais queimado, sem seco. Porque ele esquenta. Ele esquenta e fumo. Aqui não, você seca a consome essência, o fumo, você vai para consome tudo no seu, o fumo, exatamente. tudo vai pro seu pulmão. E aqui você está queimando ele e não está entrando no teu pulmão igual o cigarro que você está puxando, ele tá todo indo embora, entrando para dentro do teu corpo. A gente vai mostrar para vocês aí agora duas experiências bem bacanas aí. Comentar um pouco sobre elas. Vocês vão ter um pouco mais de um parâmetrozinho da diferença da fumaça do arguilha da fumaça e mostrar a substância que fica ou não fica em ambos. Espero ter ficado essa introduçãozinha aí bem explicado, um pouco mais claro, mas vocês vão entender mais. Eu acho que só falando, a gente pensou nisso, só falando vira uma coisa meio básica, meio normal. A gente quis trazer para vocês essas experiências para dar uma maioria assim, né, falando só, né? Sim. Então a gente quis dar as duas experiências para vocês verem assim, ter visualmente a diferença da fumaça, das substâncias, digamos, que dizem ter tóxicas na fumaça do arguilha, para as 4.600 substâncias tóxicas que tem na fumaça do cigarro. Vocês vão entender melhor na prática agora que a gente vai fazer para vocês. A gente vai vir aí agora com as experiências. Já volto aí. Já voltei para comentar sobre elas. Beleza? Valeu! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti! Então vamos começar com a primeira experiência. Falar um pouco do intake. A gente está aqui com 2 garrafas PET. Essa é um pouco menor porque a gente vai colocar cigarro nela, então não dá para encher com a mesma quantidade, senão eu vou morrer aqui enchendo ela com cigarro. E essa a gente vai encher com a fumaça de arguilha. Após enchermos as duas com a fumaça de arguilha, a gente vai chacoalhar ela
para a água misturar com as substâncias que tem na fumaça. E aí vocês vão ver o resultado que vai dar. E a partir de agora, tô deixando claro, não tem corte Não vai em ter nenhum mais vídeo, nenhum o vídeo não vai ter nenhum corte pra mostrar que. Eu vou tirar a abafador. Pra ficar contínua a experiência. Uma coisa. Entendeu? Bom, deixa bem claro que eu não fumo cigarro, estou fazendo isso apenas pelo teste no vídeo, pelo nosso canal e por vocês. Então vamos iniciar. Vou falar aqui, ele tá soltando a fumaça dentro da garrafa, ele vai puxar, ele vai tentar fazer isso com um cigarro inteiro. Ele vai tentar pelo menos com esse cigarro para mostrar mais ou menos o que seria um cigarro apenas que faz com água, que é o que faria pro teu pulmão. Que é o que deixa no teu pulmão. Tell you all a story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the hoe with the money flow. But fuck. Bom, um pulmão meu já foi. Você consegue terminar a experiência com um pulmão bom, pelo menos. Little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Bom, então, vou pegar aqui perto a garrafa Narguile. de narguilé com as possíveis substâncias tóxicas que a mídia diz que faz mal e a garrafa do cigarro com as substâncias tóxicas que a gente sabe que faz mal. Então, não sei onde uma pessoa pode dizer Que que narguilé equivale a cigarro. Essa água aqui deve ser praticamente bebível. Já essa, você caga mole por uns 3 dias se beber isso aqui, pelo menos. Então, essa é a primeira experiência. Eu vou até... Eu até beberia, eu vou beber, eu vou beber tudo. Eu vou beber. Pra ver. Não, eu vou beber. E eu não vou beber Não. isso. Se eu beber, é o que ele falou. Diarreia pra 3 meses. Essa caceta. Gosto de água normal. Água boa na fonte potável, essa daqui. Bem gostosa. Água mais limpa do que sai da torneira da sua casa, pra você ter uma ideia. Agora, Essa aqui é aquela típica água da mendiga que lava o cu na fossa. Fica dessa cor. Meu Deus do céu! Então, Só cheira. não quero, velho. Não vou mais chegar. Então, Quase o olho feio. primeira experiência é essa. Peraí, deixa Eu não sei de onde que essas pessoas hipócritas, pra mim é pessoas hipócritas que falam uma coisa dessa. Pesquisa, Tem né? uma Que se sessão conhece. de arguilha Entendeu? aqui, ó. Entendeu? Tem vários Pesquisa. cigarros. É só pesquisar, entendeu? Pode ver a tonalidade dessa água aqui, não tem nenhuma alteração. Pois Já é, é às vezes não dá pra nem enxergar. Já pus? Nossa, de novo essa porra. Aqui, ó. Cigarro, arguilha. Então, sei lá. Um podemos cigarro. dizer que É o que um ele falou. cigarro. Nenhum. Ele não acabou Nunca com o não acabou cigarro. o cigarro. Imagina se você fuma. Vai, Isso você aqui não é vai um fumar um cigarro. cigarro. Quem fuma aqui é independente fuma. Imagina como não ficaria essa água se você fumasse o máximo todo de cigarro. Agora imagina isso aqui no teu lindo pulmão. Detalhe que dizem que a fumaça... Vamos sentar ali pra Vamos você. sentar? Bom, primeiro falam que a fumaça do cigarro do arguilha é mais densa. A quantidade de fumaça que foi colocada aqui deve ter sido muito maior das fumaças colocadas aqui. E olha o resultado que deu e o que deu aqui. Água bebível. A gente bebeu, bebeu de novo. Eu tô com sede. Ai, meu Deus. Vai falar, posso comer Mac o final de semana inteiro? O cheeseburger, qualquer buceta do McDonald's? Vão falar que não, você vai morrer em 3 dias. Ou pode. Você pode comer cigarro? Comer cigarro. Comer cigarro chocolate? não pode. Não, senão você vai virar diabético. Pode. Você beber bebida, nem que você viciar na bebida, você fica com cirrose. Então, lógico, vou ser hipócrita aqui e falar que faz bem. Não faz. bem. Não faz. Mas faz mal Mas- como qualquer outra coisa. E não E faz não chega- é. Não, não tem por que falar. Se eles falassem, faz mal, beleza, vamos falar tal coisa do narguilé. Mas pode falar o que quiser. Mas Agora não dizer vem que- falar que é pior do que Pior o que o cigarro. cigarro. Ou que fumar 1 hora de narguilé é prejudicial, equivale a fumar 100 cigarros. Se eu fumar 100 cigarros enquanto eu tô fumando uma hora que tá aqui, ele já estaria uma caveira morta, ele já estaria no necrotério. Ia fazer vídeo via
Charlie Xavier agora. Você ia fazer um Charlie... Criptografia. Você ia fazer o Charlie... O brincadeira do Charlie ia fazer aqui e eu, o Breno ia girar a Exatamente. mangueira Então, aqui. então, assim, não gostou? Achou que isso aqui não vale nada? Então vamos para a segunda experiência. Solta a segunda aí, moleque. Voltamos aqui. A segunda experiência vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos utilizar 2 garrafas, uma para fazer com cigarro e outra com narguilé. Em cada tampa, a gente vai fazer um furo em cima na tampa, igual essa aqui. A gente vai fazer um furo na tampa. E essa aqui já está com o cigarro aqui na ponta. Dá para ver aí? A gente mostra mais perto. Essa aqui vai estar com o cigarro já na ponta, tem um furo aqui. O cigarro a gente vai acendê-lo aqui. E tem um furo na partezinha aqui de baixo da garrafa. E a gente, como está aqui, está cheio de água. A gente vai acender o cigarro, vai soltar o furinho aqui no balde, vai sair a água que está aqui dentro da garrafa. E aos poucos, quando for descendo a água, vai queimando o cigarro, vai acendendo e vai a fumaça toda do cigarro, todinha desse cigarro vai ficar aqui dentro e a água vai cair no balde. A gente vai tampar o furo, a gente vai tirar a tampa, também tampado aqui, e vai colocar um papel toalha, aqui, um papel aqui, um guardanapo, e vamos amarrar com um elástico, e a gente vai deixar ele bem presinho aqui, vai pegar aqui e vai soprar. Vai soltar toda a fumaça que está aqui dentro, vamos soltar para ela, o papel vai servir como um filtro, a gente vai soltar a fumaça e ela vai passar por esse papel. A gente vai mostrar depois como vai ficar o papel de ambas, do cigarro e com o narguilé, como vai ficar esse papel. Só mostrando para ver como ficaria o seu pulmão, a substância que ia ficar grudada, querendo nenhum cigarro no pulmão. Bom, a gente vai começar pelo cigarro. A gente vai começar Ele pelo vai cigarro. acender o cigarro. She was a mouse, smoked the cheese and like a pal. Money, 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 ho, chinka, 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 blow. Lori was a witch, yeah, a sneaky little bitch. So fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Isso, agora a gente vai colocar um canudinho aqui só para assoprar a fumaça e ela vai sair pelo... Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti. Praticamente toda a fumaça da garrafa saiu. Agora o resultado, que é a gente mostrar, Vamos rasgar. ver como ficou o papel. O papel ficou um pouco úmido e a parte onde saiu a fumaça do cigarro, ela ficou escura, na coloração parecida com a que fica o filtro do cigarro. Então, isso aqui é mais ou menos demonstrando as substâncias tóxicas que tem quando você puxa. Essas são as substâncias tóxicas que seriam ingeridas Fez xixi na calça. para o seu pulmão com o uso do cigarro. Quando você puxa e solta, é mais ou menos essa substância que deva ficar no seu pulmão. Agora a gente vai encher a garrafa com a fumaça. I'm an albatross, so why? Stop. I got it. O do narguilé, totalmente branco, dos dois lados, completamente Sem branquinho. nenhuma impureza. Só tá um pouquinho também molhado, mas sem nenhum amarelado. Agora dar um close e mostrar os dois Aqui, ó. guardanapos. Mostrar como é que ficou. Opa. Caralho. Mostrar como é que ficou o do narguilé. Do narguilé. E o do cigarro. Então pode perceber que a fumaça do cigarro é muito mais tóxica do que a fumaça Cigarro, coisa linda. do narguilé. Um negócio nojento. E o do narguilé branco. Tá aí. Sem mais delongas. Essa foi a segunda mitos. experiência. Quebrando mitos aqui, a Hookah Time quebrando um mito pra vocês.
E Nada mais é do que um mito, isso aí? Fala. então, o resumo que a gente tem é qual? Ok, desculpa. O Desculpa a resumo casa na seria, resumo que a fumaça Que e as é uma- substâncias do arguilho são 10 vezes muitos, são tóxicas, e digamos que em base das experiências, a fumaça do arguilho não é tóxica. Não, Entendeu? pelo menos ao Não ponto- falando pra você parar de fumar nem nada, mas tire suas próprias conclusões, né? Seu pulmão com o narguilé, fumando aqui, a gente tá fumando há mais de 1 hora, talvez fique mesmo assim, desse jeito como tá o guardanapo, e o cigarro, com um cigarro. um cigarro, que você não vai fumar um cigarro durante a porra do dia inteiro, fica assim. Então aumente isso aí, quantos vem na porra da caixinha do cigarro? 20 vezes isso daqui, o guardanapo vai estar igual o esgoto da rua, igual a água, que ele falou que é a Esse mendiga. guardanapo tá bem fininho. A mendiga o quê? Com o cu da mendiga. Tá suja a esse ponto igual do guardanapo. Ai, meu Deus. Sem mais delongas, é isso. O vídeo já tá Pouquinho longo. grande, vamos tentar deixar aí bem... dar uma encurtada em algumas partes. Passa. Menos na... Beleza, faz mal? Faz. Mas essa Não tem mostramos como. a conclusão que não é pior. E aquele bom ditado, né, do fumeta. Como O que que é faz mal é a sua falta de informação. Exato, não precisamos falar mais nada. É isso aí. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. E além desse vídeo vai ter muitas mais novidades de outros produtos que estão saindo no mercado. E a gente vai ter que trazer essas coisas novas para vocês. Exato. Não esquece de compartilhar. É Compartilhar importante em para todos os todo mundo, lugares. para todo mundo ver essas nossas duas experiências aí. Beleza? Abraço, Valeu. é nóis. Abraço.